Hoje eu gostaria de fazer com você uma reflexão sobre o pecado. Se você tiver aí perto de você uma Bíblia, por favor, pegue a sua Bíblia e abra ela comigo no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. A santa palavra do nosso Deus, ela nos diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje em dia nós falamos muito pouco a respeito do pecado, e até mesmo quase não pensamos sobre isso. Mas é extremamente importante que nós venhamos pensar, refletir mais como combater o pecado em nossa vida. Assim nós estaremos mais fortes, assim nós receberemos de Deus mais capacidade para poder evitar esse grande mal sobre a humanidade. O pecado é o maior mal que se ajuizou sobre a vida do ser humano, nós não podemos negar isso. E é necessário que nós venhamos reconhecermos algumas coisas a respeito do pecado para que nós tenhamos vitória sobre ele. E uma das coisas que eu gostaria de deixar para você aqui é que nós nunca devemos ignorar o pecado. A partir do momento que nós ignoramos o pecado, nós estamos dando a ele a capacidade de ter domínio sobre a nossa vida. O pecado ele não é para ser ignorado, ele é para ser combatido. Nós devemos combater o pecado todos os dias da nossa vida. É por isso que a palavra de Deus nos manda vigiar. Nós temos que vigiar para não pecar. É importante estarmos vigiando o máximo possível para que possamos evitar o pecado e assim não permitir que ele tome conta de nós. Porque se nós o ignorarmos, nós não iremos combatê-lo. E é justamente essa estratégia que o inimigo usa para nos envolver cada vez mais no pecado. Uma outra coisa que nós não podemos nos esquecer é que nós somos pecadores. Mesmo que aceitamos a Jesus, que nos batizamos, que fizemos uma aliança com Ele, mesmo assim, nós somos pecadores. Porque nós só deixaremos de ser pecadores quando o Senhor Jesus se manifestar na nuvem do céu, nosso nome estiver escrito no livro da vida e o nosso corpo for transformado. Mas até então, o pecado, ele continuará em nós. Mesmo que nós nos esforcemos para fazer a vontade de Deus, para guardar, obedecer a palavra de Deus, mesmo assim nós vamos pecar. Mas a grande diferença é que nós somos pecadores, mas não estaremos praticando o pecado voluntário. O pecado que nós praticaremos é aquele que ele é realizado através da nossa imperfeição. E foi por isso que Deus criou a graça, para que a graça de Cristo Jesus ela cobrisse aquilo que a nossa imperfeição não alcançou, desde que nós nos esforcemos em fazer a vontade do Senhor. Nós somos pecadores, e por isso nós devemos estar bem atentos que na condição de pecadores nós podemos pecar a todo momento. Aí que está a necessidade da vigilância do servo de Deus. Aí que está a importância de estarmos sendo rigorosos com nós mesmos. Eu sei que isso é difícil, mas se nós começarmos a desenvolvermos essa capacidade de buscar isso, o Senhor Deus irá nos honrar. Nós vivemos num mundo que o inimigo tenta nos envolver o tempo todo através de várias formas em atitudes pecaminosas. Porque ele sabe que pelo fato de sermos pecadores, nós temos muita chance de cair. Mas quando nós estamos firmados em Cristo Jesus e procuramos obedecer os ensinamentos da palavra do Senhor, nós iremos resistir ao pecado, iremos resistir ao diabo e ele fugirá de nós, como está escrito. Uma outra coisa que eu quero dizer para você a respeito do pecado: nós não podemos aceitar que o pecado faça parte da nossa vida. Nós temos que desviar de tudo aquilo que nos leva a pecar. Mas o que é o pecado? A Bíblia nos fala que o pecado é a transgressão da lei. E o que é a lei? A lei é a vontade expressa de Deus com a finalidade de preservar o homem a salvação em Cristo Jesus. A lei ela não salva ninguém. A nossa salvação ela é através do Filho de Deus, da nossa aceitação, da nossa crença de Jesus como nosso único Senhor e Salvador da nossa vida e fazemos aliança com Ele através do batismo. A palavra de Deus ela nos diz que todo aquele que crer e for batizado será salvo. A partir do momento que nós fomos batizados, nós estamos salvos. Mas a partir daí surge um outro desafio, que é conservar a nossa salvação até a volta do Senhor Jesus. E aí que entra a função da lei.
Porque a lei, ela nos aponta ao pecado. A palavra de Deus diz que os adúlteros, os idólatras, que os assassinos não herdarão o reino de Deus. Por que a palavra de Deus nos diz? Porque lá no livro de Êxodo, capítulo 20, no mandamento, os 10 mandamentos, fala que não matarás, por isso os assassinos não herdarão o reino de Deus. Nos dias não adulterará, por isso os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Nos dias não farás para ti imagem de escultura, por isso que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Porque a partir do momento que nós desobedecemos a Deus, nós estaremos então o quê? Pecando. Então é importante nós sabermos que para que nós possamos conservar a nossa salvação, é importante obedecer os mandamentos. Quando o jovem rico chegou diante do Senhor Jesus, o que ele disse? Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Qual foi a resposta que o Senhor Jesus lhe deu? Sabe os mandamentos. E citou a ele alguns dos 10 mandamentos. Então, a palavra de Deus, ela nos deixa bem claro que nós combatemos o pecado através da obediência à palavra do Senhor. Nós combatemos o pecado através da obediência dos mandamentos de Deus. Em Apocalipse 14, 12 nos diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Guardar apenas a fé em Jesus não é o suficiente. Reconhecendo como Senhor e Salvador da nossa vida, que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que Ele é o Filho de Deus, isso é extremamente importante, nós fazemos isso. Mas só isso não é o suficiente. Nós devemos também guardar os mandamentos de Deus, como a palavra de Deus ensina. Porque fazendo assim, nós estamos trabalhando contra o pecado. Nós estamos evitando o pecado. E aquilo que na nossa imperfeição, nós pecarmos uma coisa aqui ou outra ali, a graça de Cristo irá cobrir, irá nos aperfeiçoar. Desde que nós reconhecemos nosso erro, peçamos perdão a Deus e venhamos nos corrigir. Podemos ficar tranquilos, que o nosso esforço será compensado. O Senhor Jesus disse: desde o dia de João Batista até hoje, o reino de Deus é alcançado por esforço. Os que se esforçam se apoderam dele. Por favor, não entra na ilusão de achar que na hora da sua morte você vai poder negociar com Deus. Que o simples pedido de perdão vai resolver a sua situação e você vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Que se durante toda a sua vida Deus te deu a oportunidade de você se arrepender, de você seguir o caminho certo, de você obedecer, de você ignorou, de você não quis nada, não pense que na malandragem você vai conseguir alguma coisa com Deus. Infelizmente, muitos têm esse pensamento. Muitos acham que na hora da morte resolve, está tudo certo, mas não é assim. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que é com dificuldade que o justo será salvo. E o que será do ímpio, sim, do pecador? Então nós devemos fazer uma reflexão muito aprofundada a respeito dessas coisas. O pecado é o maior inimigo que o homem tem, não é Satanás. Satanás é o segundo maior inimigo do homem. Porque quando Satanás existia, quando o homem estava lá no Éden, o pecado não existia. E sem o pecado, Satanás não podia fazer nada contra o homem. Mas a partir do momento que ele convenceu o homem de pecar, ele teve autoridade para trazer o mal sobre a vida das pessoas por causa da desobediência. Mas em Cristo Jesus nós podemos consertar tudo isso. Porque através da obediência de um só homem, Jesus, todos nós seremos justificados. Se crermos nele, se buscarmos fazer a sua vontade, se seguirmos os teus ensinamentos. Eu quero que você pense sobre isso. Não brinca com o pecado, não. Tá? Isso é uma coisa muito séria. O inimigo quer fazer com que o pecado seja cada vez mais natural, seja cada vez mais normal, seja cada vez mais aceitável. E ele quer desacreditar a palavra de Deus. Você tem duas escolhas, dois caminhos. Ou acreditar em Deus e na sua palavra, ou acreditar no que o mundo diz. Porque é a visão que o inimigo tem para nos destruir. Pensa sobre isso. Peça a Deus a sabedoria e a direção. O Espírito Santo de Deus, ele te mostrará. E você, arrepende que não tem tempo. Deus está pronto para te perdoar. Deus está pronto para te aceitar. Só vai depender de uma coisa: do seu querer, do seu arrependimento. Que Deus te abençoe.